Olá, irmãos. Que alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus nesse tema tão especial para nós que é o Natal. Vamos fazer então uma leitura da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. Diz assim a Palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O que você realmente está comemorando no Natal? O Natal é a celebração do nascimento de Jesus. É o aniversário de Jesus. Não de Papai Noel ou do espírito do Natal. Mesmo porque eu não acredito nesse negócio de espírito do Natal. Não que não possamos ver alguma coisa boa nos ensinamentos morais, nos ensinamentos edificantes. Não que a sociedade não possa tirar algum benefício dos ideais nobres. Tudo bem, mas isso em si não é a mensagem do cristianismo. Estaríamos fazendo uma violência à doutrina do Novo Testamento ao representar o nascimento de Jesus apenas como uma mensagem vaga, de boa vontade, de ânimo, de felicidade. Se nós não começarmos com a pessoa de Jesus Cristo, se isso não estiver bem claro na nossa mente, não nos resta nada. Não há boas novas, não há evangelismo, evangelho, não há esperança. A mensagem cristã não é um espírito vago. A mensagem do cristianismo são as boas novas de Jesus Cristo. O cristianismo é Cristo. É por isso que João começa com Cristo. No princípio era a palavra. No princípio era o Verbo. Também o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pedro, ele também diz, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, falando sobre Jesus, e não há salvação em nenhum outro,
Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O objetivo principal para celebrar o Natal é lembrar do nascimento de Jesus e da razão por que ele veio. Jesus, no entanto, não é uma lenda. É um fato histórico. Jesus é a razão desta festa. E devemos nos concentrar nisso. Eu gostaria de pensar com vocês 3 coisas importantes sobre o Natal, para que possamos celebrar o Natal apropriadamente. Primeiro, precisamos saber quem é Jesus. Precisamos saber quem é Jesus. Certa vez Jesus mesmo perguntou aos seus discípulos, andando com ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus para você? O nascimento de Jesus, como um bebê na manjedoura lá em Belém, não marca o início da sua existência. Ao invés disso, João declara aqui explicitamente, no versículo 1 e no versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O nascimento de Jesus foi o ponto culminante de séculos de expectativas messiânicas. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Veja, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o nascimento de Jesus aconteceu no cumprimento das expectativas messiânicas, incluindo o seu local de nascimento, o nascimento virginal e muitos outros detalhes em torno do seu advento. Foi acompanhado de rejeição. Herodes tentou matar Jesus. O rei Herodes, na Mateus capítulo 2, versículo 16, diz assim, Mateus capítulo 2, versículo 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual, com precisão, se informara dos magos. Não houve lugar para Jesus na pousada. Lucas 2:7 diz que Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para ele. O mundo foi feito por Jesus. No entanto, o mundo não o recebeu. Veja o versículo 3 e 4, João 1, 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Tal como naquela época, muitos não querem receber o Filho de Deus. A razão para isso, principalmente, é que Jesus ameaça o interesse pessoal das pessoas. O pecador ama o pecado mais do que a Deus. E se recusa a vir para a luz para que seu pecado, então, não seja exposto.
Veja o que está escrito ali, um pouquinho para frente, no capítulo 3, versículo 19 a 21. João 3, 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Precisamos saber quem é Jesus. Seu nascimento, sua vida. Jesus não nasceu apenas como um bebê, ele cresceu como um jovem que conhecia as Escrituras. Então, quando ele tinha cerca de 30 anos, ele inicia o seu ministério público. E, de acordo com suas próprias predições, ele morreu, foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. Enquanto no Natal nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, nós devemos lembrar que isso é apenas parte da vida deste que foi extraordinário e veio para trazer a salvação e o perdão de pecados. Todo Natal, quando nos lembramos do nascimento de Jesus, também devemos nos lembrar que ele nasceu para que um dia ele pudesse morrer por nós. Sem a sua morte, seu nascimento não teria o mesmo significado. Mas sem a ressurreição, Paulo diz então que toda a nossa pregação seria em vão. Ele explica o porquê. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Paulo está dizendo aqui é, se isso tudo não tem a ver com a ressurreição, então também pode esquecer a mensagem do Natal. Para que pregar o nascimento de Jesus? Para que pensar nas coisas espirituais? Por que nos tornarmos santos? Sem a ressurreição, permanecemos nos nossos pecados. Tudo o que fazemos então é em vão. Veja o versículo 21 do capítulo 3, João 3, 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ao invés de colocar bem na frente a história de Natal com a sua explicação, João está tecendo a história de Natal e o propósito do Natal através de todo o Evangelho. Por exemplo, depois de dizer que o Verbo era Deus, João nos diz, no versículo 14 a 16, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim, a eterna palavra de Deus assumiu a carne humana. Desse modo, o divino Filho de Deus, então, ele torna-se homem. E ao fazer isso, ele tornou visível a glória de Deus como nunca antes a glória de Deus foi revelada. E essa glória divina, manifesta então no Filho de Deus, está cheia de graça e verdade. Dessa plenitude recebemos graça sobre graça. E nessa revelação, a nota dominante aqui atingida é a graça. Da plenitude dessa revelação da graça divina, recebemos graça sobre graça. Ou como João diz no versículo 16, João capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para encerrarmos, a terceira coisa é, aliás, deixe-me fazer uma recapitulação. Para celebrarmos o Natal de forma apropriada, precisamos saber quem Jesus é, precisamos saber o que ele veio fazer e precisamos saber que Jesus virá novamente. O Jesus que veio a primeira vez como um bebê em uma manjedoura está vindo novamente. Natal não é completo sem a segunda vinda de Jesus Cristo. Observe 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Há dois aspectos da vinda de Jesus. Primeiro, ele virá em segredo para a sua noiva, a igreja. E então ele virá de forma bem aberta, soberanamente, como o rei. Jesus veio no primeiro Natal para morrer no lugar do pecador. E logo ele virá no segundo Natal para receber o pecador para si. A nossa fé olha para trás, para o Salvador crucificado. O nosso amor olha para cima, para o Salvador coroado. E a nossa esperança olha para frente, para o Salvador que está vindo. Pense sobre a encarnação, a crucificação e a ressurreição, tudo de uma vez. João capítulo 12, versículo 27, quando Jesus estava para ser crucificado, ele disse: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Quando nós nascemos de novo, compartilhamos da morte de Jesus, bem como da sua ressurreição. E quando ele voltar, iremos com ele. O fato é que aquele nascimento de Jesus levou a morte do Filho de Deus, e aquela morte de Jesus na cruz em nosso lugar leva a vida. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus pessoalmente? Se não, você pode orar a Ele hoje mesmo, pedindo-lhe que entre em sua vida. Convide Jesus, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Ele, converta-se, peça que Ele perdoe os seus pecados e reconheça-o como o Senhor de sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim você poderá ter um feliz Natal. Que Deus abençoe, e você que já conhece o Senhor Jesus como Salvador, certamente poderá celebrar esse Natal de forma apropriada. Feliz Natal!